Bom dia, meninas. Deixa eu aqui compartilhar logo o nosso Bom dia, material. professora. Deixa eu... Não sei se vai entrar mais alguém. Esperar um pouco para a gente falar da nossa disciplina de hoje, né? Para não confundir com a outra. Deixa eu aproveitar então, enquanto o pessoal está entrando, abrir também o texto, não só os slides. Deixar o texto aberto aqui. Modo leitura. Não. Diretiva. Tá. Vamos voltar aqui, então. Bom, gente, então, só retomando o que a gente viu na semana passada, né? A gente já falou da psicologia humanista nas últimas aulas. E na semana passada a gente começou a abordar, deixa eu fechar aqui para não atrapalhar, esses períodos, né? As fases da ACP. Que a gente falou aqui, né, sobre todo esse contexto, diferentes autores trazem barulho aqui fora. Diferentes autores trazem diferentes olhares sobre essas fases e incluem outras fases, mas a maioria das referências sobre as fases da ACP, então, inclui essa fase não diretiva, a fase reflexiva e a fase experiencial. Né? Essa fase interhumana seria considerada já aquela fase do final da vida do Rogers, e uma fase neo-ACP, enfim, né? Seria uma quinta fase aí que a Virginia Moreira traz nesse artigo, né? Então, na semana passada a gente falou da fase não diretiva, que tem muito a ver, né? Fazendo aqui o parênteses lá com o que a gente discute em aconselhamento e orientação psicológica, que é essa questão da não diretividade. Né? Então, por isso que eu não me aprofundo tanto nesse tópico, porque vocês acabam vendo, né? Viram um pouco, e ontem a gente tentou também trazer assim bem pontualmente, resumidamente, essa questão da não diretividade. Então, trazendo, só para a gente resumir o que a gente falou na última aula, essa fase considerada dentro da ACP, tá? Não só dentro do aconselhamento psicológico, mas dentro da ACP em si, né, dentro da produção teórica do Roger, seria a fase do início da construção teórica do que vai se transformar na abordagem centrada na pessoa, que é quando o Rogers começa a falar da importância do profissional não ter um foco de diretividade, ou seja, né, ele não vai ser um condutor daquele processo psicoterapêutico, mas na verdade ele deve ser um facilitador, compreendendo então, como tem aqui, que o cliente ou a cliente tem a capacidade para definir o que faz sentido na sua vida. Né? E é ele ou ela quem deve conduzir o processo e não o terapeuta, tá? Aí a gente falou bastante sobre isso, né? Para a gente não se centrar tanto, só para a gente lembrar um pouco, né? Da semana passada. E é o período também que ele começa a desenvolver o conceito de tendência atualizante, né? Entendendo que todas as pessoas são dotadas de uma tendência inerente ao crescimento e à atualização.
né? Então, aí um trecho que a Virgínia Moreira coloca lá no artigo. Então, essa fase dá maior ênfase aos aspectos do sentimento do que aos aspectos intelectuais. Então, é buscar com que a pessoa entre em contato com o sentimento daquilo que ela está trazendo e não com o seu discurso mais racional, mais intelectual nesse sentido, no momento em que ela está descrevendo ali o seu conflito, o seu sofrimento, enfim, né? Enfatiza também o presente do indivíduo e não o seu passado, tá? E aí, quando se fala isso, retomando novamente, não significa que a gente não vai compreender o passado, né, daquela pessoa que está sendo atendida. Mas isso só vai ser compreendido a partir do momento em que a própria pessoa traga para a psicoterapia. E não que eu conduza para que ela entre em contato com o seu passado, né? Porque a compreensão nesse processo, o mais importante é fazer com que o cliente, né, ou a cliente, entre em contato com aquilo que é possível dentro do seu próprio tempo. E principalmente compreendendo que o foco da psicoterapia é o presente imediato, é aquilo que ela está trazendo naquele momento, né? Se naquele dia, naquela sessão, ela fala de algo do passado, então a gente vai trabalhar aquilo que está sendo relevante naquele momento da vida dela, que é falar sobre algo do passado. Mas enquanto psicoterapeuta, eu não vou conduzir. Ela está falando de um evento que aconteceu hoje e eu vou começar a perguntar para ela como foi a infância dela, né? Então, esse não é o foco da ACP. E aí já vem desde o início da sua produção teórica, né? E o outro ponto é que tem como maior foco de interesse o indivíduo e não o problema. Tá falhando para vocês, gente? Porque já segunda vez que aparece uma mensagem que a minha internet está instável. Se começar a falhar, vocês me dão um feedback aí, viu, gente? Podem falar no áudio ou no chat. Deixa eu voltar aqui. Como eu vou falando, e aí eu... Ah, então tá ótimo, Laine. E aí eu fico olhando para a webcam, né? Pode ser que eu não veja quando vocês estão mandando alguma coisa no chat, enfim. Então, esse é uma fase inicial, né, o início da produção teórica do que vai futuramente se transformar em abordagem centrada na pessoa. Então, num primeiro momento, era chamada de fase não diretiva, né, de uma psicoterapia não diretiva, de uma perspectiva que também vai atravessar lá o campo do aconselhamento psicológico, porque o Roger vai produzir alguns livros discutindo isso dentro da área de aconselhamento psicológico, né? E voltando aqui para a ACP, focando na ACP, vai ser então a partir daí que ele começa a contestar e a refletir sobre esses processos. Posteriormente, né, então, ao longo dessa sua produção teórica, né, ele vai trazendo novas questões, né, e refletindo dentro dessa construção teórica do que vai se tornar, então, neste segundo momento, na chamada fase reflexiva, na terapia centrada no cliente. Tá? Isso ele já está na Universidade de Chicago e tem como obra principal a Psicoterapia Centrada no Cliente, de 1951, e também o termo que ele começa a utilizar como terapia centrada no cliente, né? Qual é o foco da fase reflexiva, né? Por que tem esse nome fase reflexiva? Porque nesse momento o foco vai ser o reflexo nos sentimentos que aquela pessoa, que é cliente, né? Nesse momento ele usa o cliente ainda também, está trazendo dentro da relação terapêutica. Então, não vai ser voltando, né? Ele vai focar cada vez mais aquilo que lá na fase não diretiva ele estava chamando de focar mais no sentimento e menos nos aspectos intelectuais. Ele vai enfatizar isso no processo psicoterapêutico. Então, ele vai começar a focar o processo psicoterapêutico em fazer com que a pessoa entre em contato com o que ela está sentindo e não somente com o seu olhar mais racional sobre aquela situação.
Por exemplo, né? Então, aqui eu dei exemplo o caso Glória, que é um caso que tem no YouTube, enfim, que foi um caso televisionado. A Glória se propôs a realizar um atendimento tanto com Rogers quanto com Pierce, né? Se eu não me engano, são com os dois. E aí, isso dentro de um contexto televisivo, na década de 80, tanto que a imagem às vezes é um pouco ruinzinha, mas tem no YouTube, né? Quem sabe aí posteriormente a gente assista, se der tempo no nosso cronograma mais apertadinho, né? A gente consiga assistir o caso Glória. Nesse contexto, né, como exemplo, ali ele está falando de terapia centrada no cliente, ele vai ter como foco, então, fazer com que essa pessoa, esse cliente, já uso muito pessoa porque é como a gente usa hoje em dia, né? Mas fazer com que esse cliente, no momento em que ele traz alguma informação, alguma frase que está muito no campo racional, então, desde a coisa das questões mais simples, vamos dizer assim, eu estou trazendo aqui, estou falando algo e digo, eu não gosto do meu pai. Mas o que é esse não gostar do seu pai? Né? Nesse processo, eu estou tentando fazer com que a pessoa entre em contato com aquela afirmação, que pode ser mais de um campo racional, mais intelectualizada no sentido do racional, né? E não do sentimento. Mas ela não está falando que ela não gosta, isso é um sentimento. Mas o foco é trazer um processo de reflexão, refletir exatamente aquilo que a pessoa está afirmando muitas vezes, com muitas certezas, com muitas, né? Não, meu sentimento é que eu não gosto do meu pai. Mas o que é esse não gostar? Né? Mais do que só o não gostar do meu pai. Não gosto do meu pai porque ele é chato. Eu não gosto do meu pai porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele faz isso no cotidiano. E como é que você se sente quando ele faz isso? Né? Então é como se fosse um processo de cada vez mais fazer com que a pessoa saia das suas afirmações, que podem ser consideradas mais racionais, né? Para ir cada vez mais entrando em contato com o seu sentimento sobre aquele conflito, aquela situação que ela está vivenciando, tá? E aí, nessa fase, é uma fase também que ele começa a produzir o que ele vai chamar das condições facilitadoras. Ele diz, mas para que isso aconteça, para que esse processo psicoterapêutico se desenvolva, né? Tendo como foco aí fazer com que a pessoa entre em contato com seus reais sentimentos sobre aquela situação, aquele conflito, aquele sofrimento, enfim, o psicoterapeuta precisa, né, desenvolver condições necessárias para que se tenha essa atmosfera, não só uma atmosfera acolhedora, mas para que se tenham condições facilitadoras, né? Ou seja, qual é o meu papel enquanto profissional? É só refletir o sentimento da pessoa? Na verdade, o Roger vai começar a trazer essas condições facilitadoras que são as muito conhecidas, né, dentro da CP, como condições básicas para o desenvolvimento dessa relação psicoterapêutica, né, para o desenvolvimento, para que essa pessoa possa entrar em contato com a sua tendência atualizante a partir do momento em que ela é aceita, né, incondicionalmente, a partir do momento em que ela é ouvida em sua plenitude, a partir do momento que eu estabeleço autenticidade nessa relação enquanto psicoterapeuta. Então, para o Roger, quais são essas condições básicas, né, que seriam as condições facilitadoras do processo psicoterapêutico? E aí vem, né, o que a gente conhece como a consideração positiva incondicional ou aceitação positiva incondicional, a empatia e a congruência, né? No caso, a gente vai falar de autenticidade, falando aí no campo, nesse texto, né, que até condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica, ele é um texto que ainda utiliza o termo congruência a partir do referencial do psicoterapeuta, mas também fala de autenticidade, né?
Então, a gente vai falar rapidamente desse texto hoje, mas quando a gente terminar esse artigo, é o primeiro texto que a gente vai ver dentro da ACP, já falando enquanto mais abordagem teórica mesmo, né? Se aprofundando nos textos do Rogers. A gente está aqui vendo um pouco dessa introdução, né? Então, existe uma psicologia humanista, da onde veio, como é que a ACP dialoga com a psicologia humanista, né? Então, lá entre os autores da psicologia humanista tem o Rogers, dentro, né, então, como é que se desenvolveu a ACP, então a gente está vendo o histórico, que são essas fases, e depois desse artigo a gente já vai entrar na teoria mesmo, né? Então, por isso que a gente está vendo, vai ver hoje rapidamente para depois se aprofundar mais. Quando a gente fala, vou só ligar ali o ventilador, gente, que já tá calor. Eu acho que o ar-condicionado estava ligado, não sei, só um momentinho. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui para não voar tudo. Então, voltando um pouco para esse segundo momento, né? É o momento em que, então, que ele desenvolve esses conceitos que muitas vezes as pessoas entendem como os únicos conceitos da ACP, né? Ah, é ter empatia, é ter consideração positiva incondicional, é ser autêntico, né? Eu vou trazer um pouco rapidamente, mas não vou me aprofundar, porque a gente vai, a próxima semana, estudar só esse texto, tá? Para destrinchar o que são esses termos tão falados e tão conhecidos, né? E às vezes mal interpretados e banalizados dentro da ACP. Então, nesse momento, né, que ele está falando de terapia centrada no cliente, ele produz esse artigo que está até publicado no livro do John Wood, né, que é a abordagem centrada na pessoa, que ele vai falar então dessas condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica. Nesse momento, né, ele está falando já de terapia centrada no cliente, então ele começa a construir, a desenvolver o que seriam essas bases, método, assim, dentro da CP a gente não fala de técnica, né, porque parece algo muito manualzinho, né, se a gente vai falar, são as técnicas da CP, né, qual é a como se fosse assim um manual, um passo a passo, né, eu tenho que fazer isso, enfim. Mas se a gente for tentar trazer para um termo mais didático, um termo mais de compreensão teórica mesmo, mais didático, seria um pouco nesse campo, né? De compreensão de técnica, tá? Com muitas aspas aí, o que a gente está chamando de técnica nesse contexto. Então, nesse texto, ele fala que existem 6 condições básicas para o desenvolvimento de uma psicoterapia, para que essa psicoterapia promova um processo de facilitação e, principalmente, promova a possibilidade daquela pessoa caminhar no seu processo de tendência atualizante, né? Então, um primeiro ponto que ele fala é a relação. Esse meu slide está meio... Desde o início ele tá independente, ele muda sozinho. Então, o que é a relação? Né? Então, o que ele está chamando de relação? Ele diz, então, o primeiro ponto básico e essencial para a construção de uma relação, para a construção de uma psicoterapia é que haja minimamente entre duas pessoas um contato psicológico, ou seja, a relação entre facilitador, facilitadora e cliente, né? Nesse sentido,
essas duas pessoas, né, como ele fala, duas pessoas estejam em contato psicológico. E aí ele vai destrinchar falando sobre isso, tá? Que eu vou, como já falei, né, a gente vai ver rapidamente para aprofundar ele na próxima aula. O segundo ponto é que o cliente esteja em um estado de incongruência ou incongruências. Então, a gente vai ver na semana que vem o que ele chama de incongruências, o que é chamado de estado de incongruências dentro da ACP, né, que seria essa situação de conflito, ou seja, observar qual é o estado do cliente, né, quais são as situações de conflito, de sofrimento que estão presentes ali. A terceira condição é que o terapeuta esteja integrado na relação terapêutica, que nesse momento é o que ele chama de congruência, mas depois a gente vai compreender como autenticidade, para não confundir o termo congruência, incongruência do estado do cliente com a congruência do terapeuta, né? O que se está falando aí enquanto autenticidade, né? Nesse texto ele chama de congruência. É a possibilidade de eu estar integrado na relação terapêutica, de modo que eu seja, a gente até falou isso em outros, acho que na aula passada, honesto, que eu entenda aquilo como um processo relacional. E não que eu tenha que me vestir de agora eu sou psicóloga, então eu tenho uma hierarquia nessa relação, então eu não posso expressar nenhum sentimento, eu não posso expressar emoções, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então foi só algum áudio que abriu aí. O quarto ponto, ele vai falar da consideração positiva e incondicional, né? Então, o que é essa consideração positiva e incondicional? É eu entender, eu tenho que, ou aceitação positiva e incondicional também, né? Eu tenho que considerar, eu tenho que aceitar aquela pessoa em sua integralidade, sem criar nenhum juízo de valor, sem estar nenhum juízo de valor, sem estar perpassando uma teoria, que a gente até falou isso também na aula passada, né? Mas como assim, não tem teoria na hora que eu estou atendendo? Alguém tem. E exatamente a teoria é não ter teoria. E aí parece algo contraditório. Na verdade, o que o Rogers fala é porque, assim, quando a gente fala de consideração positiva e incondicional, é porque no momento em que eu estou atendendo o João, eu tenho que entender, compreender o João através do que o João está me trazendo como verdade e a realidade dele. E não, eu estou vendo o João, mas eu tenho que ver, independente do que o João está falando, eu já estou olhando o João a partir de uma psicopatologia ou a partir de um questionário, né, do que eu li na triagem, do que eu li na evolução da semana passada, do atendimento passado de outro estagiário, né? Então, eu já li toda a ficha dele, eu vou ver o João, independente do que o João fale para mim, eu vou considerar, eu já estou olhando o João através dos óculos de quem já leu a história dele, a partir de uma outra relação, né, que ele estabeleceu com outro psicoterapeuta ou a psicoterapeuta em outro momento, né? Falando assim do contexto de clínica escola, né? Então, às vezes, vocês vão ter um cliente que já foi atendido por um outro estagiário ou estagiária que se formou e aí, né, por conta de ter saído, a pessoa quer continuar o atendimento. Dentro da ACP, se a gente for puxar, não que seja proibido ler a ficha, né, as evoluções, enfim. A questão é o quanto que eu, enquanto alguém que vou atender o João, no momento que eu leio tudo que está escrito ali, né, que a outra estagiária, enfim, o estagiário atendeu, eu vou estar olhando lá, ele falou que, né, aqui nas evoluções da ficha dele, diz que ele tem problemas familiares, diz que ele tem dificuldade de aprendizagem, diz que ele já passou por um processo de luto recente, ou até, né, desde coisas cotidianas, ou até diz que ele foi avaliado como transtorno de ansiedade generalizada, que ele... Aí eu já li tudo isso. Quando eu vou atender o João, é inevitável eu já estar atravessado, meu olhar para o João,
a partir de tudo aquilo que eu li. Ou seja, o João vai começar a falar comigo e muitas vezes eu estou ali, né? Ai, será que eu pergunto para ele se ele ainda está tendo crise de ansiedade? Ele pode não ter falado em momento nenhum ainda sobre crise de ansiedade. Mas eu li lá que ele tem transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu estou o tempo todo ouvindo, ou na verdade eu estou escutando o João, né? Não estou ouvindo plenamente, a partir de tudo que eu li. Então, será que eu estou tendo realmente uma consideração positiva incondicional do João? Ou eu estou, de algum modo, atravessado, né? Por exemplo, como nessa situação, pelo que eu li na evolução dele. E aí, dentro da CP, no que o Roger está pontuando nesse momento, ele está querendo dizer, olha, isso é prejudicial, porque eu já não estou tão integrado naquela relação terapêutica. Ou isso vai atrapalhar a minha escuta, né? Eu já estou quase falando aqui do texto, né? Mas só para a gente ir lembrando. O quinto ponto, ele vai falar da empatia, que a gente também se escuta muito, é só ser empático, né? Todo mundo é empático, isso todo psicólogo tem que ter. Só que qual é o conceito de empatia? Tem um livro até produzido, né, organizado pela Márcia Tassinari e outras referências da ACP, que é a empatia discutindo os processos empáticos em diferentes contextos, a partir de diferentes casos, né? O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro, né? A gente escuta sempre isso, às vezes, nesses clichês desde coach ou a esses perfis motivacionais, né? Empatia, se colocar no lugar do outro e tudo mais. Primeiro, desenvolver o processo empático é difícil por si só, porque a gente não experienciou aquilo que o outro experienciou. Né? Dizer, não, eu consigo me colocar no lugar do outro, né? No momento que eu vejo que ele está sofrendo porque ele perdeu a mãe. Você perdeu a mãe? Pode ser que sim. Mas será que foi a mesma experiência? O mesmo sentimento? Né? As mesmas situações e realidades nas suas histórias de vida? Né? Eu consigo dizer, é importante ser empático no momento em que eu me coloco no lugar do outro, totalmente despido dos meus referenciais. Porque às vezes a gente diz também, vou me colocar no... me coloco no lugar do outro, por isso que eu acho que o outro está fazendo errado. Então você não se coloca no lugar do outro, né? Porque você está estabelecendo um julgamento a partir da sua referência, a partir do seu juízo de valor. Não, eu consigo realmente, não, eu consigo ser empático com aquele psicopata. Vamos dar assim um exemplo bem, né? Lembrar aí até da situação do filme do Coringa, tá? Utilizando o Coringa como um personagem fictício, não estou falando da história do personagem nos quadrinhos, tá? Utilizando o filme em si, tá, gente? Se a gente fosse botasse qualquer outro nome ali que não fosse Coringa, né? João, Pedro, José, enfim. Que traz um pouco isso, né? Então, no momento que eu vou atender o José lá, pensando nessa configuração, será que eu consigo ser empática? Né? Dizer, eu matei uma pessoa, dei um tiro na cara no meio de um programa de TV. Então, essa é a questão, né? E que isso vai ser muito discutido, porque para o Rogers isso é um dos pontos básicos e não é simples. Ele está dizendo, então tá, eu consigo ser empático, beleza, caminhou o processo psicoterapêutico. Mas o que é, então, como eu consigo exercitar esse processo empático? E para eu exercitar essa empatia, é exatamente eu ter consciência de que eu não sou, que eu não experienciei a mesma experiência que aquela pessoa. Pois é, Elane, eu quero até esse feedback, porque aqui está dizendo que está instável. Então, pode ser que aconteça isso por causa da internet daqui. E aí eu sei que nem ontem que eu falei para vocês, gente, é horrível, né, não ouvir direito vocês. Entendi. Então, pode ser que seja da tua internet, Elane. Mas eu vou, né?
Até se tu tiver alguma dúvida, porque tu não escutou alguma coisa, né? Porque falhou, tu pode perguntar depois também. Então, meu Deus, eu ia beber o álcool gel. Que ponto? Botei a garrafa em outro lado. Que situação, Então, professora. hã? Não vá beber o álcool em gel, por favor, você está Não, dando pelo aula. amor de Deus. Deixa Não, para pelo amor de depois. Deus, é porque normalmente, eu normalmente deixo a garrafinha de água do meu lado esquerdo, né? E hoje eu troquei, enfim, Eu acabei sei deixando que do lado direito. sextou, eu sei que Não, sextou. não, não estou podendo beber, não estou podendo beber por outras questões relacionadas a beber. Gente, outras novidades que vão vir em 2021. Já Minha filha, parabéns. compartilhando com a turma já, né? Que agora tem as confirmações mesmo. Ah, parabéns, querida. E eu já ia passar com minhas compras lá para o meu quarto. Oi? Peraí. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Agora que está confirmado mesmo, né? Essa semana que eu tive a confirmação, passou daquela fase de risco, né? Então já estou com uns 3 meses aí, mas vai vir só para 2021. Deve ser. Tem alguma coisa aqui na água dessa mais, gente, que tá, né? Fazendo aquela brincadeira clássica. Apesar que nesse primeiro semestre ninguém estava aqui presencialmente, né? Então acho que foi mais a pandemia mesmo. Obrigada, gente. Inclusive descobri que o meu passar mal de 15 dias atrás era isso, entendeu? Já para confirmação. Deixa eu fechar aqui. Obrigada, gente. Nesse momento, o mais importante é ter saúde. É só o que eu desejo, espero, emano para o universo, emano para o bebê. É muita saúde. Então, vamos lá. Sim, então voltando para a questão da empatia, a gente vai ampliar um pouco mais essa discussão, né? Quando a gente for na próxima aula falar só desse texto. E o outro ponto que ele fala, né, o que seria o sexto ponto importante, seria que a empatia e a consideração positiva sejam experienciadas pelo menos em um grau mínimo. E por que ele fala pelo menos em um grau mínimo? Porque ele vai, né, ao longo da própria discussão dentro da ACP, mas aí mesmo nesse texto, ele vai dizer, não é simples desenvolver a empatia e a consideração positiva incondicional, né? Por várias questões, seja por a gente não ter experienciado aquilo que a mesma pessoa experienciou, mas eu preciso exercitar isso, eu preciso me colocar no lugar do outro, mas não a partir do meu referencial, e sim tentar ouvir plenamente aquilo que aquela pessoa me traz. Né? E o que é esse ouvir plenamente, né? Que tem lá, que é um texto que eu gosto muito, já comentei com vocês, que é o ouvir do Mauro Amatuzzi, que eu não lembro se eu coloquei, acho que está lá no nosso cronograma, estou na dúvida agora. Esse texto específico, que é onde ele traz nessas discussões do Rogers para dizer assim, o que é o ouvir? Que eu acho um texto sensacional, independente da abordagem teórica mesmo, né? Então, até que ponto numa relação terapêutica eu estou apenas escutando porque eu estou atravessado para tentar encaixar aquela pessoa na minha teoria, ou estou atravessado porque eu li já a ficha, o prontuário, né? Independente do contexto institucional daquela pessoa, ou porque eu estou atravessado em olhá-la a partir do meu referencial, né? Então, de que forma realmente eu estou conseguindo ser empático e estabelecer uma condição positiva, uma consideração positiva incondicional. Né? Então, esses são os pontos, e aí se pontua, né? Então, a partir daí, a gente começa a ver uma nova engrenagem dentro do que vai se transformar na abordagem centrada na pessoa. Né? E que ele vai focando cada vez mais a necessidade de a partir dessas condições básicas, né? Vamos dizer assim, que ele já chamar de condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica, a partir dessas condições básicas do processo psicoterapêutico,
vai ser possível fazer com que a pessoa entre em contato com seus sentimentos e nesse entrar em contato, ela consiga, então, cada vez mais desenvolver o seu processo de tendência atualizante, né? E aí, qual é o papel da psicoterapia? É propiciar esse espaço acolhedor, mas principalmente a partir da compreensão que eu, enquanto profissional, não sou quem vai delimitar esse processo, né? Não sou quem vai conduzir, não só no conceito de diretividade, quando a gente fala de aconselhamento, mas conduzir no sentido de, não, agora eu tenho que perguntar isso aqui, né? A pessoa falou do pai, eu tenho que perguntar da mãe, a pessoa falou de alguma coisa do passado, eu vou perguntar logo toda a história do passado dela, e aí não é nesse sentido. Tá? Eu estou tentando falar mais resumidamente, porque a gente ainda vai se aprofundar na perspectiva, na teoria em si. Aí, a partir dessa construção, vai se desenvolver o que se chama de uma terceira fase da ACP, né? Que seria a fase experiencial. Né? O Roger já está trabalhando na Universidade de Wisconsin, e Wisconsin, não sei se é assim que se fala, posso estar falando super errado aí, com um sotaque bem paraense, né? Bem cheio de chiado, em Wisconsin. E a obra principal, que não por acaso foi a obra que ficou mais conhecida, é o Tornar-se Pessoa. Então, vocês veem que o Tornar-se Pessoa, ele não é a primeira obra da construção teórica da ACP. Na verdade, ele já é, né, vamos dizer assim, do meio para o final da construção teórica da ACP. Muita coisa rolou até o Roger produzir o Tornar-se Pessoa. E que mesmo depois do Tornar-se Pessoa, ele vai produzir outros livros, Um Jeito de Ser, enfim, outras produções, em que ele está não necessariamente só contestando o Tornar-se Pessoa, mas ele está ampliando algumas questões que ele traz lá, né? Sobre o processo psicoterapêutico, né? Enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas por que é chamada de fase experiencial? Porque é o momento que o Carl Rogers muda o foco, né? Da história da reflexão, refletir os sentimentos, para falar da experienciação. Então, da onde vem essa questão da experienciação para o Rogers? Né? Ele vai ser muito influenciado por esse conceito do Eugene Gendlin, enfim, cada um fala de um jeito, né? Gendlin, a gente também vai ver esse texto experienciação na outra aula, né? A gente vai tentar seguir um pouco desse roteiro teórico. Então, o que eram as principais bases teóricas quando a gente fala de fase da fase reflexiva, o que era depois essa fase experiencial, para a gente chegar, vai falar do tornar-se pessoa, enfim. Né? Então, nesse momento, esse conceito de experienciação trazido pelo Gendlin vai influenciar sobremaneira a produção teórica do Rogers, porque vai ser um conceito que vai falar o que é a experienciação, né, de uma pessoa. O que está atravessado nesse processo em algo que eu, falando agora com foco no cliente, vamos dizer assim, né, com foco na construção de uma subjetividade, ou de uma teoria da personalidade, né, que tem um determinado momento de compreensão na ACP e com a experienciação, o Rogers amplia um pouco essa discussão. Mas como é que uma determinada situação, esse processo de experienciação, que não é só experiência enquanto uma situação em si, mas é o processo de sentir aquela experiência, o quanto que aquela experiência vivenciada, seja ela qual for, como é que ela me atravessa enquanto sentimento, enquanto construção do meu eu, né? Enquanto processo relacional com as pessoas significativas que estavam naquela mesma experiência vivida, né? Se a gente for falar, se a gente for entender, então, esse processo entre experiência e experienciação, a experienciação é todas as percepções, sentimentos, né, que envolvem aquela experiência vivida, que pode ser qualquer experiência, né? Por exemplo, uma experiência de luto, né? Até vi grupo, alguém me compartilhou no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp,
que estavam montando, eu acho até que é numa outra instituição, estavam montando um grupo. Eu não sei se era um grupo de apoio, eu vi muito rápido, ou se é uma psicoterapia mais direcionada a pessoas que passaram por luto em decorrência da Covid, né, que perderam familiares, enfim, porque a gente está no momento, e aí, né, a minha ponte lá com as identidades sociais, psicologia social, não tem como a gente desatrelar isso, né? Então, como é o processo de experienciação, de se vivenciar um luto em decorrência da Covid entre um familiar seu, muito próximo ou mais distante, ou enfim, né, um cônjuge, um avô, um pai, uma mãe, um filho, enfim. Ele vai ser único e singular. A gente não vai dizer assim, existe um processo de luto. O que é o luto? Uma coisa é a gente tentar conceituar o luto, mas tentar conceituar enquanto algo, vai ser esse sentimento, a pessoa vai chorar, a pessoa vai sentir isso, a pessoa vai... Não tem como a gente configurar numa certa generalização, porque vai ser uma experiência única. Não só a experiência em si, mas o processo de experienciação, né? Como o João vai sentir, vivenciar e perceber o luto, não vai ser igual a Maria, que podem ser dois irmãos, né, que acabaram de perder o pai em decorrência da Covid. Isso vai ser único e singular, em decorrência de várias questões. Então, o foco, por isso que ele vai a partir daí, então, pensar muito mais na experienciação para a compreensão dessa pessoa. E um outro ponto que ele também traz nessa fase, né, experiencial, é dentro desse processo de discussão da relação psicoterapêutica, ele passa a focar na experiência vivida da pessoa, cliente, tá? Da pessoa terapeuta e da experiência de relação entre ambos. O que o Rogers começa a trazer também dentro do processo psicoterapêutico? Então, se lá na perspectiva mais da chamada fase reflexiva, que ele está falando em terapia centrada no cliente, ele tem como foco o cliente, né? Se a gente voltar aqui, né? Então, o foco principal aqui é entender que eu não estou mais falando... É como se fosse uma mudança também do processo relacional da psicoterapia. Então, lá na não diretividade, a gente voltar, né? Então, naquela fase não diretiva, está se falando que a gente não tem que conduzir, a gente tem que ser um facilitador, né? Ele começa a falar dessa mudança do processo relacional. Opa, voltou. Na fase reflexiva, ele também, não só no processo de construção teórica sobre o que é, vamos dizer assim, a compreensão de cliente, de ser humano, né? Como é que a CP entende esse cuidado com o ser humano, mas ele também vai mudando a perspectiva dele da relação psicoterapêutica, né? Na fase reflexiva, ele já começa a dizer, então, se eu sou só um facilitador desse processo de tendência atualizante desse cliente, eu tenho que me afastar dessa visão em que há um profissional, um profissional, ele não vai direcionar, mas ele vai facilitar. Mas, na verdade, se o foco é o cliente, então a gente tem que pensar em uma terapia centrada no cliente, né? Para sempre promover as melhores condições para que esse cliente se desenvolva, né? Lá no seu processo de tendência atualizante. E na fase, na chamada fase experiencial, ele já vai falar então que, para além só de eu entender que o foco é o cliente, eu tenho que entender também que o foco não vai ser somente olhar para o cliente, mas olhar também para esse processo relacional que acontece entre terapeuta e cliente. Só que no momento em que eu ainda uso, utilizo e penso que existe um terapeuta e um cliente, eu estabeleço uma outra forma de entender esse processo relacional. Se eu estou lá ainda na fase na fase reflexiva, pensando que eu tenho que ser empático, que eu tenho que ter uma consideração positiva e incondicional, a partir daí ele diz assim, então será que para realmente haver, para que eu promova esse processo de tendência atualizante nessa pessoa, eu tenho, então, que conceber que ali não é uma relação terapeuta-cliente, é uma relação pessoa-pessoa, né? É uma relação sem hierarquias.
Porque na medida em que eu sou autêntico naquela relação, essa pessoa se sente, vou usar um termo mais amplo, mais à vontade, mais acolhida, se sente numa relação mais igualitária, sendo vista como igual e não sendo vista como alguém que está sendo terapeutizado, analisado, enfim. E isso sim vai possibilitar, então, esse crescimento, esse desenvolvimento da pessoa. Por isso que ele abandona o termo cliente e começa a utilizar o termo pessoa. Então, é uma abordagem centrada na pessoa, porque não é um cliente, né? Eu não quero pensar em que eu estou numa relação, enquanto profissional, de uma determinada forma hierárquica, né? Alguém que eu vou atender, que eu vou realizar um atendimento. Na verdade, é um processo relacional. No primeiro momento que aquela pessoa chega, vou trazer um exemplo lá que a gente estava falando da clínica de psicologia, né? Dessa experiência lá a partir do semestre que vem que vocês vão ter. Então, eu vou para a clínica, vou atender o João. Eu nunca vi o João, não sei quem é o João. É o primeiro encontro, vai ser a construção de um processo relacional entre eu e o João. Como é que vai dar esse processo relacional? Existe uma fórmula, uma técnica? Não, é algo único. Não significa que eu estou respaldado para dizer assim, eu vou fazer qualquer coisa, vou chegar lá, vou falar qualquer coisa, vou fazer... Não é isso, né? Mas é a compreensão de processo psicoterapêutico para a ACP, que nesse momento, né, nessa terceira fase, é quando ele vai trazer essa concepção de pessoa. Então, é uma relação pessoa-pessoa. Porque eu ali, enquanto profissional, por mais que eu esteja num local, né, numa situação em que eu sou vista como profissional, em que eu tenho uma responsabilidade enquanto profissional, eu não preciso também manter um distanciamento enquanto profissional. Né? Um distanciamento que não é um distanciamento no sentido de, como a Karina perguntou na aula passada, então vira uma amizade? Não, depende do que eu compreendo como amizade. Se eu estou entendendo, não. Eu tenho uma relação psicoterapêutica em que eu confio na minha psicoterapeuta, em que eu me sinto à vontade, acolhida, em que eu sei que eu vou conseguir falar as coisas mais absurdas, as coisas mais difíceis. E ela vai dizer. E aí eu vou entender que ela está entendendo também pelo processo de se ela pontuar. Nossa, é difícil ouvir isso, mas que bom que você está falando, eu estou aqui para ouvir. Né? É diferente de eu dizer assim, nossa, como é que você fez isso? Eu estou sendo autêntica. Não é isso, entendeu? Por isso que tem muita coisa que precisa se destrinchar dentro da ACP, que as pessoas banalizam ou confundem, ou aquela velha história, né? Lê a nota de rodapé, que a gente brinca, né? Lê a orelha do livro e diz, não, eu vi um vídeo no YouTube de 6 minutos, né, que explica o que é ACP, então é fácil ser ACPista. Né? Então, na verdade, é bem difícil, porque o Roger vai trazer compreensões nesse processo psicoterapêutico, que depois ele vai estender não só para a psicoterapia individual, vai falar do movimento de grupos, uma série de outras coisas, né? Trazendo essa compreensão que há ali na relação psicoterapêutica, então, uma relação pessoa a pessoa. Então, no momento de eu pensar a psicoterapia, né, a partir dessa fase experiencial, a partir da compreensão de experienciação do Gendley, ele também começa a falar dessa experiência, né? Então, eu tenho que entender o processo da experiência vivida, a experienciação da pessoa cliente, que eu coloquei entre aspas só para a gente não confundir, né? Que pessoa a gente está falando naquele momento. Então, da pessoa que está sendo atendida, da pessoa que está atendendo, então, quais são as minhas experiências, como é que me atravessa, né, aquilo que a pessoa está falando, né, como é que aquilo eu percebo e pontuo isso na relação também, sou autêntico com respeito, com ética, né? Tem muita coisa para se discutir sobre a autenticidade aí. E também a experiência daquela relação entre duas pessoas, que vai ser única, que eu posso atender 5, 6, 10, 20 pessoas, e cada relação vai ser única. Eu não posso dizer que eu sou a mesma psicóloga, a experiência
enquanto psicóloga, ela é igual com o João, com a Maria, com o José, com a Flávia, com não sei quem, enfim. Porque cada relação vai ser única e cada experiência vivenciada naquela relação vai me atravessar também enquanto profissional de formas diferenciadas. Como eu vou pontuar isso dentro da própria relação com a pessoa que eu atendo e dentro da minha supervisão e da minha psicoterapia, né, são pontos importantes. Né? Poxa, acabei de saber, estou ali acompanhando uma pessoa que está, vamos dar um exemplo. Estou atendendo uma pessoa que está, ao longo dos seus 5 anos, entre várias questões que ela traz, ela sempre diz que quer fazer um curso, que quer se formar. Então, ao longo dos 5 anos dela, ela já fez vários cursos, não termina, vai, volta, por questões relacionadas aos processos de incongruência, que ela vivencia as experienciações de cada curso, né? E aí a gente percebe, né? A gente está ali também atravessado por aquela angústia, por aquele medo, por aquele conflito que você está experienciando nessa relação psicoterapêutica. E ali, ao longo da desse processo aí de 4, 5, 2, né? Não tem um tempo certo, gente. Tem só um exemplo, né? 2 anos, 1 ano, 6 meses, 5 anos, enfim. Ela se forma, né? Ela faz um curso e você vai, né, nesse processo acompanhando todo esse processo dela, né? De conseguir concluir cada semestre, porque era algo que era muito relevante para ela. E aí, no dia que ela consegue se formar e ela recebe o diploma, enfim, ela conta isso para você, olha, consegui. E às vezes é uma sessão extremamente permeada por emoções que perpassam também a profissional, né? De você ver o processo de desenvolvimento, de crescimento, de tendência, né? De toda essa questão atravessada pela chamada tendência atualizante. Não posso me emocionar no dia que ela me falou que ela resolveu ela trouxe o diploma para me mostrar, ela compartilhou isso comigo. Nossa, é muito relevante para a relação psicoterapêutica, gente. A gente não tem que ser um robô, não tem que ser totalmente neutro, né? Isso vai me atravessar, de repente eu me emocionei, qual o problema de se emocionar? Nossa, que importante isso para você, né? Nossa, que coisa, né? E aí vai vir aquilo que você vai expressar. Eu vou falar frases aqui que podem ser clichês, inclusive, né? Que a gente só vai saber no momento da experienciação daquela relação, né? Nossa, e aí a gente se emociona e vai fingir que não está se emocionando. Não, se emociona e diz, nossa, eu até me emocionei, porque, né, eu sei o quanto que isso era importante para você, eu sei o quanto que isso era, né, o quanto que você batalhou ao longo desses 5 anos, né, isso é uma vitória sua, do quanto que você se permitiu entrar em contato com você nesse processo psicoterapêutico. E você está emocionado, isso não é um problema, né? A gente não tem que vestir a capa que a gente é completamente neutro, né? A questão que eu volto, né? Então, por isso que ele começa a falar também dessa experiência da relação pessoa a pessoa. Então, o que está acontecendo que, de repente, eu escuto aquela pessoa, eu não consigo ouvi-la, tá difícil, né? Ela fala e eu vejo que aquela pessoa, quando eu atendo, eu não consigo ter concentração, com todas as outras eu consigo, mas com ela eu não consigo e tudo mais. É problemático eu levar isso para a relação psicoterapêutica? Eu também preciso avaliar isso. Se é uma questão minha, por conta, sei lá, é um horário que eu estou com fome, então vou mudar ela de horário. Não, é uma questão com essa pessoa, né? Como é que eu trago isso para a relação psicoterapêutica? Será que eu primeiro tenho que trabalhar isso na minha psicoterapia enquanto psicóloga, avaliar o quanto que é meu, ou o quanto que é da relação, né? E o quanto que pode ter algo ali que está atravessado. E o que eu posso pontuar ali, porque vai ter um momento que a pessoa vai perceber, vai dizer, nossa, eu vejo que você boceja, eu vejo que você olha para o teto, eu vejo que, né? Quem está ali sendo atendido também percebe. Então, só algumas questões aí dessa fase experiencial, que a gente vai ver o texto do Gendlin, tá? Quando a gente for falar mais especificamente desse momento teórico. Então, nessa fase, trazendo um trecho do artigo também,
O objetivo da psicoterapia é ajudar o cliente a usar plenamente a sua experiência, no sentido de promover uma maior congruência do self e do desenvolvimento relacional. Eu vou ler tudo e depois vou explicando, tá? Ou seja, a ênfase recai sobre a vida inter e intrapessoal, e a relação terapêutica passa a adquirir um significado enquanto encontro existencial, que é quando o Roger vai falar muito dessa relação pessoa a pessoa. Então, nesse momento, o objetivo da psicoterapia é ajudar a pessoa cliente, né, a entrar em contato de forma cada vez mais plena com a sua experiência, né, para que ela consiga, o que ele está chamando de maior congruência do self e do desenvolvimento relacional, né, para que ela consiga cada vez mais estar congruente com o seu eu, com aquilo que faz sentido para ela, né, com o chamado ser o que se é, que estamos sempre atravessados por várias outras questões do que a gente vivencia no social, no familiar, né, na construção aí desse self ou do eu também, né, utilizado. Então, quando vai se falar dessa construção desse self, vai ter, o Roger vai desenvolver uma chamada teoria da personalidade dentro de uma atravessado por uma concepção de campo experiencial do Kurt Lewin, dessa relação organismo, campo experiencial e a construção do eu. Eu estou fazendo, né, falando de teoria da personalidade em ACP, assim, rapidamente, vai deixar vocês mais confusos do que ajudar. Mas só para compreender, então, um pouco dessas fases, tá, gente? Eu estou até me delimitando bastante em cada uma delas, mas a gente vai falar da perspectiva teórica, né? Então, esse processo de fazer com que a pessoa entre cada vez em contato com a experiência vivida, com os sentimentos relacionados a essa experiência vivida, ou seja, a experienciação, é uma forma de fazer com que ela cada vez esteja mais congruente com aquilo que realmente ela quer, com aquilo que realmente faz sentido para ela, né? E nesse processo, o desenvolvimento relacional, né? Porque no momento em que eu começo a entrar em contato com o que realmente faz sentido para mim, eu começo também a estabelecer novas formas de relação, inclusive com pessoas significativas ou com outras pessoas, sejam familiares ou ambiente de trabalho, colegas. Eu começo a estabelecer outras formas de me relacionar sem serem formas agressivas, autopunitivas, de negar, de não, né, ou seja, ou de criar uma importância muito grande naquilo que os outros me falam, enfim. Então, por isso que ele fala que também vai ter um outro processo de desenvolvimento relacional. E aí essa ênfase vai recair sobre essa vida interpessoal e intrapessoal, e a relação terapêutica vai ganhando esse significado mais existencial, né? É uma relação pessoa a pessoa, um cuidado e uma delicadeza que vai se falar muito da importância dessa relação psicoterapêutica, então, na ACP, a partir desse momento, tá? Aí tem, olha, já ia pegar, eu vou mudar, é o automatismo. Pelo amor de Deus. Já ia pegar o álcool gel de novo. Deixa a minha garrafinha, então, aqui no lugar de sempre. Então, eu botei aqui só um trecho. A gente vai ver esse texto, tá? A experienciação, tá? Então, a experienciação isso é um trecho do próprio texto do Gendlin, tá? A experienciação é uma variável do processo de mudança terapêutica. A experienciação, isso aqui é o resumo do final do texto, tá? Que ele faz um grande resumo e cada frase dessa, ao longo do texto, ele vai explicando e delimitando. A experienciação é um processo de sentimento ao invés de conceitos, né? Quando ele fala de experienciação, é como é que eu sinto aquilo que eu estou vivenciando. Ocorre no presente imediato e pode ser diretamente referida por um indivíduo como um dado sentido em seu campo fenomenal, tá? A experienciação ocorre no momento em que aquilo está acontecendo, né?
E as formas como eu vou sentir, né, vivenciar aquilo vão ser únicas daquele momento específico. Por isso que ele fala do presente imediato. Aqui parece ainda conceitos muito abstratos, a gente vai falar mais deles quando a gente vê esse texto. A experienciação guia as conceituações do cliente e tem significado implícito, organístico e pré-conceitual. A mudança ocorre na terapia mesmo antes do cliente ter conceitos precisos para representar os sentimentos aos quais ele se refere diretamente. Aqui, rapidamente, ou seja, às vezes ele nem conseguiu entrar em contato, mas só o fato de você como é que eu posso explicar? Quando ele fala assim, né, que a mudança na terapia ocorre antes mesmo do cliente ter conceitos precisos para representar os seus sentimentos, pode ser que às vezes no momento em que você faz aquela pergunta, eu não gosto do meu pai, mas o que é não gostar do seu pai? Pode ser que naquele momento a pessoa trave, ela simplesmente não consiga falar, porque... E é nesse ponto que ele está dizendo, às vezes a pessoa ainda nem conseguiu entrar em contato com o sentimento real que ele se refere, né? Aquilo que realmente, o que é não gostar do pai. Mas a mudança terapêutica já começa no momento em que ele se questionou algo que ele já repetia com tanta certeza, né, que ele nem tinha pensado que era esse sentimento não gostar do pai. A experienciação está na consciência, mas é sentida e conhecida, ao invés de conhecida conceitualmente. A experienciação, falei experiência. A experienciação pode implicitamente ter muitos sentidos complexos, podendo todos estar no processo de mudança, mesmo enquanto estão sendo diretamente referidos apenas como é só um jeito que eu me sinto. Né? Falando lá, dando esse exemplo do eu não gosto do meu pai. Mas o que é não gostar do seu pai? Né? Pode ser que aí um processo de experienciação relacionado a toda a história daquela pessoa com o pai, né, tem vários sentidos complexos que são implícitos ainda, que ele ainda não consegue entrar em contato, mas que parecem muito claros quando ele diz, não, isso é como eu me sinto. Eu não gosto porque eu não gosto, é isso. Por que tu está me perguntando? É óbvio o que eu sinto. Eu não gosto do meu pai, pronto. Né? Mas nesse processo de mudança, né, ele está a partir daí trazendo, é só assim como eu me sinto. Mas, né, você fala que não gostar, o que seria então não gostar de alguém? Né? A gente está fazendo, é como se a gente fosse meio que cada vez mais fazendo com que a pessoa entre em contato com aquela frase que parece tão simples e já tão clara. Tá, mas então o que é não gostar? Não gostar é quando você, sei lá, não gosta de alguma coisa. Tipo, sei lá, não gosto de comer queijo. E aí isso é não gostar. Então não gostar também envolve outras coisas para além da relação com alguém. Pode ser não gostar de alguma comida. Você está trazendo aquilo que a própria pessoa está falando. Mas você está, de algum modo, fazendo com que ela consiga entrar em contato com o real sentimento do que ela define como não gostar. Né? Que pode chegar lá no meio do processo. E isso não é numa única sessão, né, gente? Isso é um processo psicoterapêutico. E aí, né, já finalizando, né, o que ela vai chamar de fase interhumana, aí já que ela traz dentro desse artigo, eu não sei se eu coloquei a outra fase, não. Mas aí eu abro no próprio texto, então ela fala de uma quarta fase, que seria uma fase interhumana, uma fase do final já da vida do Rogers, em que ele já começa a trazer como primeiro ponto interesses a questões grupais e comunitárias, né? Ele tem lá o livro Grupos de Encontro, que ele vai falar do processo grupal, então ele vai trazer todas essas compreensões também dentro da compreensão de grupo, né? De relação, de processo grupal, seja da intervenção enquanto grupo mesmo, né? Intervenção em grupo e comunidade. Ele também começa a falar de relações humanas em um contexto global, né? Ele já vai trazendo também, a gente vai ver
outros interesses sobre transcendência, enfim. Uma das obras principais é Um Jeito de Ser, né, que é de 80, aqui no Brasil é publicado parcialmente em 83, porque o Way of Being, ele é um livro grande, né, a obra original. Mas aqui no Brasil ele foi dividido em Um Jeito de Ser, e eu esqueci qual é, ele foi dividido em 2 livros. Sumiu da minha cabeça agora o nome do outro livro. Ai, meu Deus. Vou lembrar e depois eu falo para vocês. Aí também há um fortalecimento e uma compilação teórica em torno do termo abordagem centrada na pessoa. Então é um momento já, né? Teve lá esse momento ainda da fase experiencial, né? Então, tornar-se pessoa é meio como se fosse um livro que começa a falar de abordagem centrada na pessoa e já a partir daí, nessa chamada fase interurbana, ou seja, já final da década de 70 para 80, 87, ao longo da década de 80, já há uma compilação, fortalecimento teórico, né, então, temos uma nova abordagem, a chamada abordagem centrada na pessoa, né? E ele também, já bem para o final da vida dele, né, já começa a desenvolver interesses sobre relações humanas de uma forma mais transcendental, transpessoal, faz umas experiências com ayahuasca, né, já uma pegada do final da década de 80, do final da vida dele, né? Nessa compreensão do que é o ser humano, tanto que depois a gente vai ter, eu falo muito da tendência atualizante, mas se tem também um conceito teórico que vai se falar já no final, né, no final da vida dele, em tendência formativa, que seria essa tendência do ser humano para além só da busca do seu desenvolvimento pessoal e satisfação no contexto material, mais relacionada a uma compreensão mais do universo, né? Uma coisa mais transpessoal. E aí, antes dessa última frase do Rogers, né? Ela vai falar também, deixa eu trazer aqui, que eu não pontuo muito, porque é pouco falado, que seria uma fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana, que após a morte dele começam também a surgir, né, se fortalece, já tem, né, assim, já no final da vida dele tem todo um fortalecimento da ACP, já enquanto abordagem, e nessa chamada quinta fase, como pós-rogeriano, neo-rogeriano, é o que emerge a partir daí, né? Tanto referenciais, autores que vão fortalecer a ACP, que vão continuar produzindo discussões na ACP, enfim, que a gente tem até hoje, como outros que vão começar a dialogar com outras perspectivas, como a gente falou aqui nas primeiras aulas, a questão da psicologia transcendental, transpessoal, enfim, né? Que é o que acontece de alguma maneira e aí ela fala de algumas questões epistemológicas, enfim, de alguma maneira em todas as abordagens teóricas, né? Após a morte daquele grande referencial, vão emergindo outros diálogos, né? Dentro da própria abordagem. Então, se a gente for falar numa atualidade da ACP, a gente vai ter uma ACP bem rogeriana, né? A gente vai ter uma ACP que faz um diálogo com a filosofia, que vai fazer um diálogo muito com... Tem uma ACP que vai fazer um diálogo com a fenomenologia, com Buber, né? Falando da relação eu-tu. A Virgínia Moreira, inclusive, é uma delas, né? Até aqui ela pontua, né? Uma análise mais existencial, fazendo também diálogos com Heidegger, com Merleau-Ponty, com Buber, né? Já também há uma linha transcendental que toma como base especialmente os últimos escritos do Rogers, né? Quando ele já se volta mais para essas questões mais transcendentais do ser humano, enfim, né? Essa quinta fase é meio assim, o que aconteceu pós-mortem, né? Depois que o Rogers morreu. Então, como em todas as abordagens, vão ter as suas ramificações dentro daquilo como compreendido como ACP, e aí a gente vai ver esses diálogos, né? Por exemplo, a Virgínia Moreira é uma autora que faz um pouco desse diálogo com Buber, com Merleau-Ponty,
Já vão ter outros autores, por exemplo, a Márcia Tarcinari, eu já vejo ela falar muito do Rogers mesmo, né? Ela já tem um foco mais, uma perspectiva rogeriana, né? O Edson Bezerra, que foi, né, até meu professor de formação, é meu supervisor, enfim, amigo, colega também, ele já faz esse diálogo com uma filosofia não só para uma compreensão de Heidegger, né, não tanto para uma filosofia fenomenológica, mas tentando falar, por exemplo, da compreensão de subjetividade, do quanto que a gente também tem que ir para além, não ficar só no ortodoxismo do Roger pelo Rogers, né? Que nunca foi a proposta do Roger, dizer, não, me sigam, né, cegamente. Na verdade, era produzam, né? Eu fui só alguém que começou a fazer essas discussões. A CP tem que continuar crescendo e produzindo e ampliando suas discussões, né? E aí, então, voltando aqui, para a gente fechar, e aí eu trouxe né, um trecho do Rogers, né, em que ele fala: penso que é possível agora ver claramente por que razão não existe filosofia, crença ou princípios que eu possa encorajar ou persuadir os outros a terem ou a alcançarem. Não posso fazer mais do que tentar viver segundo a minha própria interpretação da presente significação da minha experiência e tentar dar aos outros a permissão e a liberdade de se desenvolverem a sua própria liberdade interior para que possam atingir uma interpretação significativa da sua própria experiência, né? Então, esse trecho, eu acho que meio que resume, se é que dá para a gente dizer que resume, né? Que é muito, seria até uma violência eu falar isso, mas um pouco do que ele pensa a própria relação psicoterapêutica, né? Essa relação pessoa a pessoa. Então, quando eu sou autêntico, entendo a minha experiência e parto do pressuposto que eu vivo de acordo com a minha interpretação da minha realidade, né, da minha liberdade de tentar experienciar e vivenciar aquilo que faz sentido, eu tento apenas fazer com que eu possa promover ao outro, né, naquela relação, a permissão que a pessoa também encontre a liberdade de desenvolver a sua própria liberdade interior, né, em algo que seja uma interpretação significativa para a sua existência. Né? Então, não, por isso que ele sempre vai falar dessa relação com o campo mais experiencial, né, existencial, do que eu sou psicóloga e vou dizer como é que a pessoa tem que conduzir a vida dela. Por mais angustiada e que eu esteja, por que eu estou angustiada? Né? Se a gente vai pensar, por exemplo, em situações que não estamos atendendo uma mulher que sofre violência diária e cotidiana, e ela está lá há 1 ano. Mas nesse 1 ano, né, como é que eu estou conduzindo, como é que eu estou pensando aquela relação? E como é que eu estou acreditando que eu tenho que fazer com que ela pare de ser violentada? É óbvio que, né, todos nós, se a gente for pensar no conceito racional, ela tem que parar de aceitar aquela violência. A questão é, o meu papel lá, enquanto psicóloga, e aí enquanto uma relação pessoa a pessoa, não vai ser dizer para ela. Porque muitas vezes, ao longo daquele processo, a cada momento em que ela entra em contato no seu processo de experienciação daquela experiência vivida, ela traz o que a gente vai chamar em algumas perspectivas da CP, insight, né? Ela vai, eu sei, isso não é legal, não estou gostando, mas de repente ela está também tendo pequenas conquistas dentro da liberdade, das possibilidades do que naquele momento, né, da vida dela, ao longo desse 1 ano, ela está conseguindo criar liberdades interiores para, de repente, romper com pequenas coisas dessa relação ruim, né, dessa relação, as ditas relações patológicas, com as devidas aspas, né? Mas dessa relação tão prejudicial e tão violenta à vida dela.
Então, eu não vou... E aí eu tenho que, nossa, mas eu não aguento mais. Então, eu vou lá para minha psicoterapia dizer, está sendo difícil de eu lidar, porque eu queria que ela parasse de estar com esse cara. E aí eu já, né, toda vez ela vem, eu fico tentando fazer ela entrar em contato. Mas será que eu também não estou atropelando o tempo dela quando eu fico, não, ela tem que entrar em contato com esse sentimento, ela vai ter que entrar em contato, eu vou ficar lá destrinchando, aí ela vai, fala de outra coisa, ela vai. É o tempo dela. E aí eu tenho que focar naquele presente imediato, naquela sessão, naquele momento. O que, é que ela trouxe hoje? O que, é que ela trouxe na outra sessão e na outra? Né? Enfim. É isso, gente. Assim, aqui são algumas referências também do que eu trouxe nesses slides, né? Mas que eles estão pontuados lá nesse texto da Virginia Moreira, tá? Não só no texto, é que a gente utilizou esses slides para fazer um resumo do que a gente viu lá naquele texto do Bonain, que é Psicologia Humanista, tá? E a gente falou das fases da abordagem centrada na pessoa. E aí eu trouxe alguns trechos do que a gente vai ver depois, né, que é as condições necessárias e suficientes da mudança terapêutica na personalidade, o texto do Gandalin, e essa frase final está lá no Tornar-se Pessoa, tá, que eu trouxe. Dúvidas, gente? Estamos exatamente no nosso horário. Professora, eu quero saber, não só eu, né, mas a gente quer saber se a senhora vai passar alguma atividade. Bem lembrado, Giovana. Bem lembrado. Agora que tu falou, quando tu começou a falar, eu falei do trabalho, que ontem eu cheguei em casa às 7 horas da noite e não consegui nem pensar ainda no que eu vou passar para vocês. Realmente, aí sendo bem autêntica, gente, porque nessa história também de ter assumido uma nova disciplina e de estar organizando as outras coisas, eu também estou com a disciplina da Tássila, que está de licença maternidade. Eu acho que ela volta semana que vem. Eu vou até não, na outra, né? Não se preocupe, Viviane. Até porque, assim, óbvio que eu não vou falar, agora faça um texto, uma pesquisa, não sei o que, uma história mirabolante, se a gente já está perto né, da avaliação, e aí eu não vou mandar vocês fazerem algo mirabolante do outro mundo. O que eu vou falar para vocês, gente, então? Né, olhando aqui para os slides e pensando em relação aos textos, tá? Hoje também vai ser um dia que eu vou dar aula até 5h30, tá? Mas aí se eu conseguir definir hoje à noite, eu acho difícil, que eu vou estar bem cansada. E esse período de gravidez a gente fica bem cansada mesmo. Eu achei que metade era mito, mas algumas coisas realmente os hormônios deixam a gente bem cansada. Então, amanhã, que é no sábado, eu já vou organizar essa parte e aí eu posso passar já para a Adriene, né, para vocês já se organizarem. Porque o ruim é porque a gente só tem aula uma vez por semana e é na outra sexta-feira, tá? Para pelo menos já dizer para vocês, olha, vocês vão fazer isso, mas não vai ser nada mirabolante, gente. Tá? Deixa eu só ver aqui o nosso calendário. Então, a gente tem 11 e 18, né? E aí a gente recebeu uma notícia hoje de que adiantaram o nosso calendário de provas e que as nossas provas vão começar dia 17. E aí eu até queria saber com a senhora se a senhora tem essa informação, porque foi um outro professor que nos repassou essa informação, já até nos mostrou o calendário de prova e a gente está desesperado. Falando sério, como aluna, a gente está desesperada, porque a gente tem um monte de trabalho para fazer, para entregar antes das provas. Tem professor que não terminou o conteúdo ainda e a gente não sabe o que fazer. Tá tudo atropelando a gente. Sim, professora, tem professores que a gente tem, assim, cada um 3 textos para a gente fazer. Então, realmente a Giovana colocou muito bem. Então, assim, se a senhora não tinha essa informação pelo seu semblante, né? Não, A senhora acho que imagina. não. É porque. Imagina os alunos que foram pegos de calça curta mais uma vez. Eu tô tomando literalmente remédio para ansiedade por causa desses trabalhos que estão me dando ataque de pânico. Porque tá muito em cima, né, Adriano? Calma, vai dar tudo certo, gente. Né? Assim, é óbvio que eu não posso responder pelos outros colegas, né? Porque o ideal era que todos fossem
compreensíveis no sentido de... Eu posso até, de repente, pontuar isso no grupo do curso, mas, assim, é muito delicado porque cada professor tem a sua didática, tem a sua forma de desenvolver as atividades. A gente também foi um pouco pego de surpresa, porque a gente foi avisado que teria que a prova só ia valer 7, tem uns 15 dias, né? Acho que foi o tempo que vocês souberam, foi o tempo que a gente soube também. Então, a gente tinha um cronograma, né? E aí a gente tem que adaptar para dar tempo de vocês fazerem os trabalhos e, de repente, apresentação de trabalho. Tem turmas que, como a gente vai fazer lá na outra disciplina, então já deixei para ser apresentação de trabalho, para não ficar muito sobrecarregado. E eu acho que nisso que a gente vai tendo que se adaptar. Se as provas, é porque assim, eu não... A coordenação me disse que tinha passado o calendário de provas, mas eu não recebi no e-mail. Eu vou até pedir para mais alguém... Peraí que vocês estão falando aqui. Foi, acho que foi semana que vem também. Foi segunda-feira passada, né? Que a gente teve... Não, acho que foi até nessa, né? Que a gente teve essa informação. Eu acho que foi segunda-feira também. Foi essa semana também, Karina. Foi nessa, foi Professora, nessa. se a senhora... Então, eu achei aquela ideia da disciplina de aconselhamento muito, muito boa, porque tira um peso que é o fato de ter que fazer um trabalho escrito. Se a senhora, eu acho que não sei, o pessoal concorda, mas se a senhora pudesse fazer algo para a gente ler, debater em grupo ou em trio, enfim, seria menos mal para a gente. Eu tenho que Giovana, ver isso. Tipo roda de conversa, né? Eu acho que uma roda de conversa. Como vai ser isso? Como a gente vai fazer no... a minha única preocupação é porque lá a gente tem 3 aulas. Se vocês vão começar as provas no dia 17, a gente só tem a aula que vem. Então é isso que eu estou preocupada, porque eu estou olhando aqui no calendário, entendeu? Estou falando com vocês e olhando no calendário, porque a nossa próxima aula é 11 e a outra é 18. Se no dia 18 já for a prova, a gente só tem uma aula. E para todo mundo, aqui tem 15, né? Todo mundo apresentar alguma coisa no dia 15, fica enlouquecedor para vocês, para mim. Professora. A gente tentar otimizar isso. Então, eu queria desenvolver algo criativo amanhã de manhã para poder informar para vocês, até para saber quais são os textos. Porque eu não vou passar, de repente, um texto para vocês lerem denso de ACP, expliquem esse capítulo do Roger. Vai ser muito conteúdo, vai ser muita coisa, assim, né? Vai ser denso, não enquanto quantidade, mas vai ser denso. A gente ainda não se apropriou da parte teórica, a gente está falando ainda de histórico, né, e tudo mais. Mas algo que também dê para vocês não terem que fazer um trabalho. Amanda, de acordo com esse novo calendário que foi postado pelo professor, a sua prova é dia 22, se eu não me engano, numa terça-feira. Eu estou vendo dia 25 aqui. É dia 25, ainda não recebi, então uma eu tô... sexta-feira de ACP. 25, que é a próxima... seria a semana... É ACP, tá certo. Porque dia 22 seria a sua prova de aconselhamento. Entendi. É isso mesmo, Gê. É isso que eu ia dizer, vocês já me estão confundindo com um aconselhamento. E eu tenho até que confirmar, a Eline ficou de confirmar também com o suporte, quando é que a gente já pode colocar as provas. A gente também ainda não elaborou as provas, né? Até para poder dividir o conteúdo, passar para vocês. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer uma revisão antes, então não vai dar muito tempo da gente fazer revisão, praticamente, né? Porque esse dia 18 começa. Mas vocês têm prova dia 18? Tem, né? Óbvio. Sim, colocaram as provas desde o dia 17. A gente tem prova dia 17 de psicanálise e dia 18 de educação inclusiva. Entendi. Porque senão a gente tirava um horário no dia 18 para apresentação de trabalho. Bom, gente, para eu não dar vamos fazer tal coisa. Porque eu prefiro pensar com calma, amanhã de manhã vejo os textos, olho com calma uma coisa que não seja uma elaboração muito grande para vocês, que se encaixe dentro do que a gente está discutindo e que deva apresentar em uma aula. Né? É isso que eu tô... Na verdade, eu estou mais angustiada porque a gente só tem a aula do dia 11. E eu não sabia que tinha antecipado o calendário de provas, tá? Então, para eu, vamos fazer tal coisa e ficar inviável, eu vou aproveitar, então, já até a sugestão da Giovana
Giovana Giordano, e pensar em algo que dê para a gente fazer em trios, em grupos, né? Que aí facilita cada grupo ler um pedaço, de repente vocês apresentam. A gente faz 4 apresentações rápidas de 10, 20 minutos, 15 minutos. Que dá 1 hora, né? 4 apresentações de 15 minutos, depois deixa para discussão, enfim. E aí tem aquela questão que eu ia até ver hoje, agora a listagem que tem os 33, né? Então tem essa coisa, quem vai conseguir estar aqui. Aí também tem que ter um trabalho para quem não está acompanhando as aulas online, para poder me enviar por e-mail, para eu poder corrigir, enfim, né? Ainda tenho que adaptar isso. Então, amanhã eu vou passar... Aí na segunda verificação, a gente alinha melhor isso, né? Sim, porque com realmente certeza. Todo mundo pego de surpresa. A gente como né, professor, não... exatamente, a gente não se preocupou em organizar trabalho, porque até então seria a prova valendo 10, como foi semestre passado. Então, nem adiantaria, assim, a não ser o que eu tinha pensado em algumas turmas, ter um ponto extra, né? Aquela coisa que a gente tinha uma flexibilidade de pelo menos um trabalho valendo 1 ponto, que seria na necessidade de algum aluno ficar muito pendurado e já tinha lá um trabalho. Por isso que a gente também não se organizou no cronograma. Mas aí a gente vai se adaptando, né? Então eu vou deixar assim, gente. Amanhã eu organizo isso, aí eu passo para a Adriene, provavelmente no início da tarde, tá? E boto na plataforma, porque aí também dá para todo mundo ter acesso, não ficar só... O que eu vou fazer é passar para a Adriene a mensagem, porque ela consegue passar... Vou deixar bem detalhada a mensagem do WhatsApp, como se fosse mensagem de e-mail. Aí eu mando para o e-mail da turma, mando para o e-mail para o WhatsApp da Adriene, que a Adriene só faz compartilhar exatamente como eu coloquei, tá? Professora, uma preocupação, desculpe lhe cortar, eu sei que a senhora não gosta de falar em uma aula sobre o assunto da outra, mas a gente está sem nada quase no portal de aconselhamento. A gente está sem aulas lá postadas. Assim, eu até entendo, Giovana, até falei assim, tipo, eu estou até me comprometendo a fazer algo que teoricamente não seria do meu encargo, vamos dizer assim, porque era um período que a Beatriz estava, né? E o ideal era que ela tivesse colocado. Mas para vocês não ficarem prejudicados e assistirem só as aulas a partir de mim, eu vou tentar baixar, e aí tem muita aula para baixar, né, gente? Porque foram quantas aulas? Quase 1 mês de aula antes, né? E não é rápido, né? Vocês sabem que normalmente cada aula é uns 500, depende às vezes do tempo de aula, mas é uns 500 mega, uma média. Aí a gente vai, entra no Zoom, a gente tem que baixar da nuvem do Zoom. Depois que o Zoom baixa, a gente tem que carregar no nosso YouTube. Aí carrega no nosso YouTube, demora às vezes, entendeu? E respeite cada texto. Cada texto que é, assim, quase que uma bíblia. Qual texto que tu tá falando? Da outra disciplina? Da outra disciplina, assim, quase que... ainda tem a história dos textos, porque eu só tô com o artigo do Scorsolini. Mas na verdade, vai dar um jeito, gente. Eu só tenho o texto do Scorsolini. Sim, tem bastante coisa. Obrigada, professora, pela sua sensibilidade. Obrigada mesmo, porque é um curso que era para a gente tirar proveito em relação ao aprendizado, mas está adoecendo os alunos, está deixando as pessoas assim, alguns já desistiram, até por conta dessa pandemia, outros já pensam em desistir. Eu sei que a senhora não só cumpre ordem, não tem nada a ver, enfim. Mas quando a gente consegue compartilhar como vocês estão também, né? Como a gente consegue alguém para fazer esse desabafo, não fica só entre a gente, é bem melhor, né? A escuta. Sim, eu acho importantíssimo, inclusive, porque a gente que está, vamos dizer assim, do outro lado, agora literalmente do outro lado da tela, né? A gente não está tendo contato com vocês presencial, a gente não sabe, né? O que está acontecendo, e às vezes, na verdade, por exemplo, primeiro período, e o que a gente ouviu também um pouco no segundo, o que a gente ouvia é que tinha muito aluno pressionando para voltar presencial de qualquer jeito, porque queria presencial, porque o problema era ser online, não no sentido da aula, né? Então era no máximo que a gente ouvia. E aí, assim, era muito atravessado, eu não ouvi nenhum aluno ou uma aluna chegando para mim dizendo isso. Né? Então era alguém que falava que alguém falou que...
E aí a gente não sabe como é que vocês estão, né? Aí a gente fica preocupado se a gente está fazendo o nosso trabalho direito, porque os alunos vão reclamar que a gente não passou trabalho, que está tudo muito simples, que não está legal. Enfim, eu acho que pode ser isso também. Falem, tentem, claro que cada professor e professora tem um jeito de ser, mas tentem dialogar isso com os professores, porque às vezes a gente não sabe o que vocês estão passando, né? E aí a gente pressupõe que, na verdade, é uma pressão que os alunos podem estar fazendo para a Professora, instituição, que os a professores não gente estão até dando conta, fala. e aí uhum. A gente até É porque fala eu com os realmente não sei, professores, né? só que alguns não estão sendo muito compreensivos e às vezes até acham que os alunos estão gazetando aula porque querem. Muita gente não tem acesso às aulas, não tem internet de qualidade, não consegue assistir. Então, sinceramente, eu, Giovana, percebo que está sendo difícil para todo mundo, tanto professores quanto alunos, e às vezes tem essa falta de flexibilidade. A senhora está sendo a professora que está sendo mais, assim, compreensiva com a gente, sabe? Que está nos ajudando e nos ouvindo, porque está sendo bem complicado mesmo. Tem professores passando trabalhos com vários textos para ler e para fazer É resenhas e complicado. redações, enfim. Tem professor que nem está disponibilizando material. Ou seja, a gente não tem aula, alguns professores não colocam aula na plataforma, outros não querem Isso a dar gente slide, não. não querem dar o material para a gente, passam um monte de texto e dizem, não vou dar os slides, leiam todos esses textos e tipo assim, até o dia da prova. E aí, às vezes, fica muito complicado para a gente. É um Não está tendo desabafo. uma flexibilidade, sabe, professora? Não está tendo essa flexibilidade. Nós, quanto alunos, a gente está conseguindo entender o lado dos professores, como agora a sua surpresa em Sim. relação às provas, mas, de contrapartida, a gente não está recebendo isso do professor, entendeu? Não está recebendo isso da Uhum. coordenação, porque fica muito difícil para a gente também. E como ele falei na outra aula, todo mundo foi uma coisa inesperada, uma coisa muito que atravessou a todos, todo mundo com suas rotinas, vocês, professores também, com seus materiais, tudo planejado, e tiveram que dar uma volta nisso, entendeu? Uhum. Uhum. Enquanto a isso, nós fomos comunicados, mas chegou a hora de ouvir os alunos, ou seja, a decisão que nós tomamos foi voltar às aulas, passar os trabalhos, nós não fomos ouvidos, e sequer fomos consultados quanto a Gente, isso, entendeu? a Eu Olga falando acredito aqui, assim, Uhum. No que tu eu tá acredito falando, assim, me veio já uma ideia de trabalho, tá, gente? a, Não exatamente do que tu tá Ó, falando, eu professora, acho que eu vou já parar de falar. não, mas é Eu mais digo assim, simples ainda o trabalho que deixa eu eu estou só te pensando. concluir, Uhum. professora. Assim, a escola do meu filho, de ensino médio, eles estão fazendo uma enquete. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acredito que uma escola onde tem vários adultos, entendeu? Para conseguir fazer esse manejo, quanto que os adultos, esses alunos também trabalham em suas vidas, professores também, eles poderiam ter feito isso para saber o que o corpo docente está precisando, qual é o que está as queixas desses alunos. Só que nunca tendo isso. E por uma boa parte dos professores não está tendo essa flexibilidade, assim como a senhora está dando oportunidade da gente falar e mostrar nossas queixas, entendeu? Entendi. Olga, então uma coisa que eu estava pensando aqui, que é o que eu acho que vai ser na medida do possível, o mais simples, né? Eu quero que vocês façam. Tem um vídeo, a gente falou hoje do caso Glória, né? Que é um vídeo do Rogers atendendo a Glória, tá? Eu não vou cobrar de vocês que vocês façam uma análise a partir da CP com aprofundamento, porque a gente tem pouco tempo, a gente não discutiu ele aqui, mas fica mais simples em que sentido? Eu vou pegar os slides de hoje, então deixa eu só compartilhar, a gente vai passar um pouquinho do horário. Eu praticamente não vou almoçar, porque eu tenho que dar aula 2 horas, mas vamos lá, eu acho que a angústia é importante, melhor a gente tirar logo essa dúvida. Aqui nesses slides, deixa eu voltar, que vocês estão vendo, né? Já está compartilhando. Tem, falando das fases da abordagem centrada na pessoa, aqui nesse slide em si, tá? A gente não aprofundou muito, a gente ainda vai aprofundar essa questão das considerações positivas,
das condições facilitadoras. Mas o que eu quero que vocês façam, pelo menos para assim, ser um trabalho que vocês vão ver, fazer, vão botar a percepção de vocês. Vocês podem fazer em dupla ou trio, né, para facilitar, e me mandar por e-mail e a gente discute na próxima aula. Vocês meio que é como se a entrega fosse no dia 11. Aí a gente consegue fazer uma revisão em cima desse trabalho. O que é? Eu vou mandar para vocês o link, tá, do caso Glória, que tem no YouTube, é super fácil de encontrar. No que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o Rogers atendendo a Glória e vão tentar identificar em que momento ele foi empático, em que momento ele foi autêntico, em que momento ele exerceu algum tipo de consideração positiva incondicional. Ah, professora, eu vou ter que achar o certo e errado. Não, é um exercício de olhar, tá, gente? Porque fica prático, vocês vão ver um vídeo e vão colocar em uma lauda ou duas no máximo, tá? E vocês podem fazer isso em dupla, trio. Quais foram as percepções de vocês sobre o atendimento partindo desses 3 pontos? A gente ainda não aprofundou, eu sei que a gente não aprofundou ainda o que é a consideração positiva condicional, o que é a empatia, o que é a congruência, mas pelo menos partindo dessas compreensões rápidas que a gente falou hoje, né? Então, ele considerou incondicionalmente a Glória quando ela começou a falar dos problemas dela de relacionamento amoroso, do problema com a filha, ou ele estabeleceu algum julgamento? Primeiro ponto. Ele foi empático, né? Ele conseguiu se colocar no lugar da Glória? Vocês acham que sim, que não, né? Como foi isso? E ele foi autêntico, ele falou o que ele sentia, né? De repente a Glória fala que ela queria ter um pai como ele. Ele diz, poxa, eu ficaria feliz de ter sido seu pai. Então, isso é uma autenticidade? Não foi autenticidade? Basicamente, nesses 3 pontos. Eu não vou cobrar de vocês, gente, que vocês tenham um aprofundamento teórico, assim, não, eu observo que ele é empático com a Glória no momento em que ele... Mas de como vocês percebem esses 3 pontos a partir desse vídeo. E aí vocês podem botar depois... Eu vou mandar para vocês um modelo, eu só estou aproveitando para explicar logo, porque aí fica gravado e facilita também, do que só o textinho, que às vezes quando manda só o texto fica essa dúvida. E aí vocês me mandam na semana que vem, até o dia 11, tá? Deixa eu voltar aqui. Por quê? Vocês podem fazer em duplas ou trios, vocês vão basicamente assistir o vídeo e colocar as impressões de vocês sobre o atendimento do Rogers, partindo somente desses 3 pontos. Na segunda verificação, a gente aprofunda mais o atendimento do Rogers, né? No caso, Glória. Vai ser bom que ele já vai servir como exemplo aí para a segunda verificação, para a gente ver. Ali ele está falando de terapia centrada no cliente ainda, ele não está falando de ACP, mas é para a gente ter aí como ele vai virar um exemplo norteador para a nossa segunda verificação, que a gente vai aprofundar a teoria. Então, vocês já fazem um exercício desse olhar observacional do atendimento dele com a Glória, tentando identificar esses 3 pontos. E aí eu mando para vocês o modelo, porque eu sempre sei que vem essa questão, professora, como é o modelo, como é que eu escrevo e tal. Aí eu mando lá o que vocês vão fazendo um texto corrido, sempre lembrando em identificar. Observei que nesse momento que o Roger fala tal coisa, eu achei que ele teve consideração positiva incondicional. Nesse momento eu achei que ele teve empatia e nesse eu achei que ele teve autenticidade. E aí, numa segunda lauda, ou enfim, no final, vocês botam a opinião de vocês, concordando, discordando. É para fazer uma análise crítica desse vídeo, tá? Não vou cobrar, não vou descontar pontos se vocês não conseguirem identificar aprofundadamente, que pode ser algo que angustie vocês, né? Como assim? Eu vou ver o Roger atendendo e vou ter que identificar, vai estar certo, a gente mal viu a ACP direito. Não é isso, é só para identificar como vocês conseguiram identificar esses 3 pontos, mesmo que seja a partir do referencial de vocês, do que é empatia, do que é consideração positiva incondicional. Professora, se caso não conseguirmos alcançar essa análise, como fazer? O que eu vou entregar para a senhora? Porque realmente outras abordagens elas são meio difíceis para quem tem já uma pré-determinada para seguir. Eu estou tendo muita dificuldade na comportamental e realmente eu não me aprofundei, como a gente quase não teve aula, né? Não me aprofundei na CP.
nessa sua abordagem. Eu não consegui, eu acho que eu perdi umas 2 aulas suas. Mas, assim, se eu não conseguir, o que a senhora sugere? Desculpa, professora, o que a senhora sugere para colocar? Porque realmente. Vamos fazer assim, então, vocês vão ver, vão fazer as impressões de vocês. Na próxima aula, a gente só discute essas impressões aqui em grupo, né? Já viram uma análise do caso, em cima desses 3 pontos, e vocês me entregam o trabalho no dia 18, porque vocês vão me mandar por e-mail, entendeu? Então, não precisa, vocês podem me mandar antes do dia 18, inclusive. Não sei se fica melhor para vocês, entendeu? Porque dia 18 vocês vão ter prova. Mas vocês vão ter... É mínimo 2 ou 3 pessoas, né? Isso. Pode ser em duplo ou trio. Tá? Porque aí vocês vão ter meio que... Vamos dizer que seriam uns 15 dias, né? Vocês não precisam entregar no dia 11. Mas a minha sugestão é que vocês já assistam e façam meio que a estrutura básica do trabalho, para quando for no dia 1, na próxima aula, a gente discutir, vocês só ajeitam lá. Vocês vão lá, não, isso aqui realmente não era muito empatia, ou não era muito não sei o quê. Aí, de repente, no dia 12, 13, 14, vocês já podem me mandar. Que é a minha sugestão, até para vocês não deixarem para cima da hora. Eu tô quase sem almoçar mesmo, eu vou sair correndo e voltar, mas eu já vou avisar para a turma da tarde que eu vou me atrasar um pouquinho. Tá? Então vamos fazer assim, eu vou mandar para vocês amanhã, eu mando para vocês o modelo e o texto bonitinho, identificar esses itens no link e tal. A entrega vai ser até o dia 18, quem quiser entregar antes não tem problema, tá? E vai ser por e-mail. Mas no dia 11 a gente tira só para tirar essas dúvidas do trabalho. Que aí vocês já vão ter assistido o vídeo, a gente vem aqui só para destrinchar isso. Vocês já meio que já prepararam, tem um pré-trabalho pronto, e aí depois vão só ajeitar em cima do que a gente vai discutir aqui. É pro seu e-mail ou pro e-mail da turma? Pro meu e-mail. Vocês mandam pro meu e-mail, deixa eu botar aqui. Porque aí também dá para vocês tirarem dúvidas e não viram, eu vou mandar vocês fazerem outro resumo de artigo, aí vocês vão ter um trabalhão de ler um artigo, fazer um resumo de artigo, só para me entregar por e-mail. O problema é o trabalho de ter que ler mais um artigo, vai ser mais um material. Assim, vocês vão ver um vídeo, a gente discute o vídeo aqui, em cima tem muita coisa para discutir no vídeo, mas a gente vai discutir só esses 3 pontos, aí vocês vão transformar num texto corrido e me enviar até o dia 18. Tem esse negócio de capa contra capa ou não? Não, pode ser só... Eu vou mandar um modelo, Adriano. Só um... Como é que a gente chama? Oh, meu Deus. Um layout. Não é layout, gente. Sumiu agora. Um cabeçalho. Modelo, professora. Não, só um tá cabeçalho, assim, as a mais, o trio, né? O nome do trio, a avaliação da primeira verificação de TPP a CP. Entendeu? A professora vai almoçar. Vá, que a senhora tá com bebê, é verdade. Tá com fome. Agora eu sei que agora já todo mundo diz que eu vou ser super mimada, não sei o quê. Gente, calma, é só, né? Professora, um beijo no seu coração, viu? Então tá, gente. Então amanhã, se eu não conseguir, porque de manhã eu vou formatar tudo isso, então imagino que no horário do almoço ou no início da tarde eu mando para a Adriene. Mas a gente já deixa assim organizado, tá? Muito obrigada por tudo, professora. Qualquer coisa vocês podem me mandar por e-mail também, qualquer dúvida, até amanhã ou depois, enfim. Então tá, gente. Tchau, tchau. Bom almoço para todo mundo, que eu vou comer antes que eu desmaie aqui. Tchau, tchau.